Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Que atitudes são essas para a gente ser um verdadeiro discípulo? Para a gente falar sobre isso, nós convidamos Maurício Cury, que é trabalhador espírita, palestrante aqui também na Comunhão. Tudo bem, Maurício? Obrigado, Ana. Obrigado, meus amigos. Obrigado vocês que estão nos assistindo. Uma alegria, né? Com esse bate-papo gostoso. Seja muito bem-vindo. Miriam e Thelma aqui conosco também. E nesse tema, Maurício, eu vou explicar aqui que a palavra discípulo significa aquele que aprende. E apóstolo significa aquele que é enviado. Então, todos os apóstolos de Jesus eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Então, nesse tema, vamos começar te perguntando o que é ser um discípulo de Jesus na visão da doutrina espírita. Foi legal você começar por isso, né? Porque a palavra discípulo, ela tem essa conotação do aprendizado, né? Ela é pouco utilizada hoje em dia, né? Talvez até como uma utilização quase literária, poética, quando a gente usa discípulo, né? E nos dias do Cristo, ela tinha um aspecto muito forte, porque aquele que era discípulo de algum mestre, né? Porque nós não tínhamos um sistema educacional como nós temos hoje. Nós tínhamos grandes escolas, mas o acesso à instrução era muito relativo. E esse ensino era tudo misturado, religioso, conhecimento, o que era. Então, a gente chama Jesus mestre e ele se colocou na função de um grande professor. E existiam outros mestres na tradição judaica, cristã, que depois também se tornou. Então, o discípulo não era só aquele que queria aprender com o mestre, ele convivia, ele tinha uma relação estreita. Hoje não é assim, né? Você vai na aula, vai com o professor e vai embora. E os discípulos, no caso dessa mensagem universal, que é o ensino moral do Cristo, que tem a ver com a própria lei de Deus, eles que se colocaram na condição de discípulos, como é que eles começaram a passar a ser apóstolos? Porque nós temos aqueles 12, mas tinham vários outros que seguiam Jesus e se consideravam discípulos, né? Mas o apóstolo era aquele que tinha um degrau a mais. Ele já não estava só envolvido com o discipulado, ele já estava estranhado do conhecimento. É aquele que representa, é o porta-voz, é aquele que tem o testemunho. Já havia uma vivência maior. Ele pode falar em nome daquele que é o mestre. Então, até nos dias de hoje, poucos são os apóstolos. Nós ainda estamos oscilando muito entre o aprendizado. E o aprendizado do Cristo é diferente, não é? Então, discípulo do Cristo, né, é aquele que efetivamente quer seguir os ensinos, quer aprender. E dentro da conotação espírita cristã, não é só o conhecimento. Porque, do ponto de vista da proposta do Cristo, que até hoje a gente tem muita dificuldade, ele não quer que a gente fique só na primeira etapa do discipulado, que é o conhecer. Você precisa conhecer, que é o aprendizado, é o teórico. Então, tem as lições. Então, Jesus falava, ensinava, só que ele tinha, do ponto de vista pedagógico, o testemunho, o exemplo como característica de ensino. Ele estava sempre lidando com a realidade de cada um para que a gente pudesse incorporar esses ensinos. Então, para Jesus, aprendizado com prática. Sim, por exemplo, Kardec era discípulo de Pestalozzi. Ou seja, ele aplicava os ensinamentos de Pestalozzi no trabalho educacional dele. Não sei falar. Então, essa é uma característica do discipulado. Sim. Não é só você conhecer a teoria, né? A teoria. Porque se você conhece só a teoria, para os dias de hoje, eu sou discípulo, por exemplo, de Marx e de Engels. Eu sou discípulo da escola platônica, num determinado campo de conhecimento. Para quem ouve, diz, esse pessoal estuda isso. Uhum. Discípulo do Cristo, e a gente tem mais coisa aí, é um pouco além, não é? Eu até estou lembrando, o discípulo ele tem que vivenciar o exemplo, né, o que Jesus Cristo falava e o que ele também fazia. Então, assim, ele tinha que entrar, envolver-se, sentir, né? Então, se dá exemplo. Então, assim, é toda essa integração, essa dinâmica, não é? Isso. Fazendo correlação, claro, com a própria doutrina espírita, que nos serve de laço, né, para quem está nos ouvindo,
Ah, mas eu não penso diferente. Tá, beleza. Nós estamos aqui com referencial espírita cristão. Então tá tudo bem. É a nossa base. No livro Renúncia, que tem a história de Alcione, né? Sim. Tem um momento que ela está lá com o Frei e eles estão fazendo o estudo do Evangelho. E aí tem 4 pontos que eles elencam para o estudo do Evangelho, que é o estudo de ser discípulo de Jesus, o Evangelho do Cristo. Que o próprio Cristo falou que não era dele, que é de Deus. Mas tá tudo bem, que o Evangelho é lei divina, né? Personificada literalmente em Jesus, que é o exemplo maior. Então ela fala do primeiro estágio. Para estudar o Evangelho, eu preciso conhecer. Mas só conhecer não dá. A segunda etapa é meditar, refletir. Porque tem gente que sabe de qual é salteado, às vezes, um texto, mas não reflete muito bem e tem muita incoerência, não só na fala como na prática. Então, conhecer, meditar, refletir, né? Terceiro, sentir. Porque o conhecimento, a gente fica muito ligado à questão de raciocínio, mas principalmente o Evangelho, não é? Ele precisa ser sentido. Então, a nossa dimensão afetiva precisa estar aberta para receber esses conteúdos, porque só o raciocínio não dá conta. Porque se só a inteligência fosse responsável pela harmonização do mundo, por que nós estamos tão desarmonizados? Exato. Então, é porque a nossa dimensão afetiva, o sentir, está muito desconecto. Então, nós temos ainda um homem muito calcado no raciocínio e na frieza. Quando essas duas coisas, né, o avanço intelectual e o avanço moral, mas não a moral barata, a moral relativa, nós estamos falando da moral intacta, que é a verdade divina, que são as leis morais de Deus, que é o código natural. Quando a gente se afasta, sofre a consequência. Então, conhecer, meditar, refletir, sentir, e ela coloca por último, viver. Porque quando você faz isso, todas as suas ações, elas espelham o teu pensamento e o teu sentimento. E nós ainda oscilamos muito nisso, né? Estamos aqui conversando sobre essas verdades, ser discípulo de Jesus, mas na prática, às vezes, a gente escorrega muito. Fala bem, mas não é? Você está falando, Maurício, estou me lembrando aqui, está falando, quem é da linha de estudo, da religiosidade cristã, né? A gente, né, da doutrina, aí me lembrei, né, que também é nessa linha de não adianta você conhecer, você tem que viver. Aí me lembrei daquele livro A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, que ela vai dizendo que existem 3 salas que têm tudo a ver com o que nós estamos falando. A sala da ignorância, quando a gente não quer saber de nada. A sala do conhecimento, ela chama a atenção do conhecimento, é como se fosse uma roseira cheia de espinhos e uma cobra perto da rosa. Por quê? Que o conhecimento leva à vaidade se eu só fico no conhecimento, né? Sim. É o que você está falando, né? Só conhecer não dá. E, por fim, a da sabedoria, que é aquela que a gente vai vivendo, né? E, às vezes, a gente acha que, para ser, né, discípulo, não vou nem falar que nós estamos no caminho do apostolado, né? Porque aí também já é, né? Nossa, questão de tempo é relativo. Por que não? Porque a tendência não, é subir. De tempo, não. Tudo bem. Eu estou pensando no agora, nesse exato momento. Mas né? Estamos tentando ser discípulas. Discípulas, então, sim, enquanto aprendendo. Sim, é isso que eu estou falando. Dentro dessas linhas aqui o Maurício citou. E aí, por exemplo, o discípulo, aquele que está no esforço de aprender, não quer dizer que ele seja perfeito, né? Que às vezes a gente fala, não, porque eu preciso ser perfeito, eu preciso seguir, né? Como se Mas aí é até uma contradição quem pensa assim, porque discípulo é aprendiz. Sim, então, isso. O aprendiz que não pode errar é um problema. É isso. Porque o aluno, ele pode errar não porque ele tem compromisso com o erro, mas é que é natural. E aí a gente remete à pergunta, se eu não me engano, 110, depois me corrijam, se estiver errado o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, para a nossa evolução, a gente tem que sempre passar pela fieira do erro, ou seja, a pergunta é mais ou menos assim, a gente tem que errar, ou seja, a gente só evolui depois de bater muita cara? Ele falou que não. Os Espíritos responderam que não. Você é obrigado a passar pela fieira da ignorância. Sim. Agora, pelo do erro é uma escolha nossa. Então, tem aluno que na escola, é que nem a gente dizer, para eu conseguir terminar o meu périplo educacional, de instrução, eu tenho que eventualmente ficar de recuperação, que são as expiações, né, na nossa vida, né, comparando, né?
Então eu tenho que passar, por rebeldia eu vi o que era para fazer, mas optei fazer. Eu fui mal no teste. Fui mal no teste, aí eu fiquei de recuperação. Então, esse é o padrão de todo mundo? Não. Então, existem alunos, né? Mas é exceção. Mas existem alunos que passam todo o período escolar, às vezes tira 7, tira 8, mas não fica de recuperação. Por quê? Porque teve o seu esforço e decidiu a partir do conhecimento e do aprendizado, né? Às vezes ele não está entendendo bem, aí tem aquele problema. Mas na hora do testemunho, ele, E tem os que repetem de ano, né, gente? Exato. Aí é pior, né? Porque a pessoa tem que, às vezes, mudar de você escola. Sim, mas isso que ela falou, a Mira falou, porque muito às vezes importante. é uma justificativa para ficar no mesmo Exato. estado, na inércia. Eu não vou fazer porque eu sou imperfeita. Isso, historicamente, é tão forte que nós inventamos a culpa paralisante. Sim. A culpa teológica. Eu não sou nada. Quem eu sou? Jamais, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ser perfeito. E aí eu coloco um muro e fico comodamente nas minhas imperfeições, como aquele aluno que fala assim, eu não vou aprender, não adianta ir para a escola, entende? Só porque você tem dificuldade. E aí vem vários processos que também são patológicos, das comparações, da culpabilização ou da terceirização da responsabilidade. Então, no discipulado de Jesus, já entra uma outra característica. Levanta, vambora, nada de culpa, a amorosidade. Coragem, né? Coragem para seguir em frente, caiu, levanta. Jesus, a misericórdia divina, os benfeitores, a gente aqui está com a interpretação equivocada até dentro do espiritismo, de estou sendo punido pelo... Não, você está tendo a oportunidade de reeducar. O aluno que fica de recuperação, ele chega em casa e fala assim, a professora me botou de recuperação. A culpa é dela, né? A culpa é dela. Em vez de eu falar, eu fiquei de recuperação. A escola me reprovou, o professor, o diretor. No nível de conscientização, de amplitude de consciência, dentro do processo discipulado, Jesus é aquele que, se a gente for ver a história junto com os discípulos, é maravilhoso. Você não vê Jesus apontando o dedo, dando... Não, ele pega, joga a pergunta, o que você acha disso? Vamos avaliar o que aconteceu. Convivia durante o dia, tinha as experiências desafiadoras que eu trato o relacionamento, com quem era adversário, com quem estava doente, que também nos desafia. Não é fácil ajudar, porque quem te demanda às vezes te incomoda, te constrange. E Jesus lidava com tudo isso, os discípulos como nós chegavam à noite, aí ele acalmava, vamos conversar. Então tinha toda a experiência prática. Então ele não se isolava, por exemplo, como era de costume, dos mestres, vamos para o alto da montanha e esquece a sociedade. Vai para dentro do templo, vai estar para dentro... Então isso é quase atávico, quase arquetípico. E Jesus quebra esse paradigma como grande mestre na pedagogia de vamos viver. Ninguém precisa frutificar, né, fora do pomar que foi plantado. Então, é esse o nosso lugar? Então você tem compromisso com a sua família. Então não fuja às responsabilidades. Você tem compromisso com a tua sociedade, com a cidade onde você vive, pares, com o país em que você vive, com o local que você frequenta. E aí, em todas essas situações, a gente tem os aprendizados. E a gente tem o roteiro, né? Digamos que a gente tem um livro para seguir a lição, né? Mas muita gente ainda acha que ser discípulo de Jesus é apenas frequentar uma igreja, um culto, um centro espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, ou ir a uma missa, ir a um culto, confessar ritos, né? E não faz esse trabalho que você citou da Alcione, da meditação. Na meditação, imagino que eu tenho que consultar tanto se eu estou no caminho, né? Eu tenho que olhar, então a lição é essa, e eu tô aprendendo, como é que eu estou nessa lição, né?
e pôr em prática. E é tão difícil, né? Porque às vezes eu tenho que descer do meu banquinho para fazer o perdão, para abaixar a cabeça, para humildade. Como é difícil, né, Maurício? Só cortando. Porque isso que você está trazendo é importante, porque a gente fica na superficialidade. Do jeito que ele trouxe da minha reprovação, eu também acho que eu vou me tornar uma pessoa melhor porque eu sigo determinados ritos, né? Então, se eu estou numa determinada instituição, aquele é o rito que ela tem, né? Eu sigo, estou bem. Então, é aquela religiosidade que vem lá, eu participo, mas ela não entra em mim. A gente brinca, né? O espiritismo ainda não entrou, né? Exato. Às vezes a pessoa vem... Eu estou me lembrando, nós tivemos no grupo... Eu e Thelma participando do mesmo grupo mediúnico, sabe? Aí veio uma senhora dizendo que era espírita, que frequentou muitos anos aqui a comunhão, ela era espírita, né? Queria compreender mais, não estava aceitando a condição que ela estava no plano espiritual. Aí depois ela mesmo diz, o mentor aparece para conversar com ela e ele fala, você não é espírita, você frequentava a casa, mas espírita você não era. Então é nesse sentido, né? Você frequentava aquela instituição, mas não trazia para o seu exemplo de vida os ensinamentos que ele aprendia, né? Isso é um problema, tem que sublinhar o que vocês falaram. Para quem está nos ouvindo, nós temos hoje uma sociedade tão cansada, tão desgastada em relação ao grave problema que nós temos, que não é o mundo material, é um materialismo, que às vezes a gente quer, não, a culpa é da matéria. Não, a matéria é divina. Nós estamos aqui, tudo isso aqui é instrumento. Isso. Agora, cuidado. Quando isso aqui começa a ser mais importante do que o que está aqui entre nós agora, nesse momento, que pode acontecer, que está no seu lado, está com você, que é o quê? As relações. E, principalmente, aquilo que é o maior intento, aquilo que é o maior desejo, mesmo que quase inconsciente. A gente quer as nossas relações saudáveis. E quando eu falo relação, ela começa com a intrapessoal, comigo mesmo. Porque se eu não estou ajustado comigo mesmo, com a minha estrutura íntima, psicológica, afetiva, eu não estou bem com os outros. Porque até aquele que está perturbado precisa de encontrar alguém melhor para ver se a gente pega e equilibra. Então, religião, a gente tem deixado a religião simplesmente pelos aspectos superficiais. E ninguém se sinta aí criticado, não. Então, hoje, quando a gente fala discípulo de Jesus, eu penso, nem vou assistir esse vídeo. O negócio de religião, isso aí é bobagem. E aí, por quê? Porque nós fizemos da religião um palco da hipocrisia durante séculos. E até nos dias de hoje, muitos de nós, quase que inconscientemente, quase que, né, sem perceber, reproduz comportamentos, e esse é normal do aprendizado. Até que a gente, por tanto de estudar, por tanto de tomar cuidado, a gente pensa, poxa, eu não posso ser assim. Então, eu agora tenho a minha persona. Tem que estar arrumadinho, bonitinho, para todo mundo me ver na câmera, né? Mas eu preciso ser mais verdadeiro, mais autêntico. Porque nós estamos vivendo um mundo de ficção, um mundo da fake news. É melhor parecer, para não dar problema. Então, não que a gente, para ser sincero e autêntico, eu tenho que ser autenticamente, botar tudo que eu tenho para fora ruim. Porque isso é gestão daquilo que eu tenho que melhorar. Então, hoje, o Espiritismo traz uma contribuição para que ninguém deixe de ser dentro da sua corrente religiosa ou não, mas para que você, com esses conhecimentos, esses raciocínios, que são ditos de acordo com algum jargão e tudo, né? Mas o problema não é o rótulo. Porque Jesus teve discípulos que se aproximaram dele, mas que nem chegar a apóstolo, ficaram só no conhecer e agiram completamente diferente. Os próprios discípulos, no período de convivência, você vê que eles têm incoerências naquilo que eles já estão recebendo de conhecimento. Eles precisam fazer o esforço de mudança de hábito. E a mudança de hábito, ela não acontece automaticamente. Ela vai mudando o teu padrão de pensar e de sentir com o tempo. Então veja que maravilhosa essa contribuição do Espiritismo em cima do cristianismo enquanto conteúdo. Porque quando a gente fala em cristianismo, a gente pode estar falando de quê? De movimento humano, com todo respeito. Igreja, aparamentos, vestimentas. Isso tudo é bobagem. Rituais, né? Não é que é ruim, são rituais. Mas o problema é, a liturgia é bonita. Agora, você vai ficar com a liturgia sem tirar o símbolo para fazer a vivência, e aí tem uma condição, não sei se eu vou me adiantar em relação ao que vocês estão trazendo,
Mas, por exemplo, Jesus dá resposta. A gente estava conversando antes, eu acho que você tinha uma colocação em relação à questão do discípulo, características. Posso me adiantar nisso ou não? Claro. Por favor. Porque o próprio Cristo tem... Eu separei, estou até com o papelzinho para não esquecer a referência. No próprio Novo Testamento, e a doutrina espírita traz isso para a gente, Jesus diz o que é importante para ser discípulo dele. Quem está nos ouvindo, para ser discípulo de Jesus, nossa, eu nem vou mexer com isso. Vou ter que fazer sacrifício? Eu vou ter que estudar tanto, conhecer tanto, fazer tantos cursos. Jesus não ignorou e não menosprezou a necessidade de a gente conhecer e refletir. Mas ele foi, assim, preciso em dizer para ele quais eram as condições de discipulado. Eu vou lembrar primeiro de uma assertiva que está no Evangelho de João, se eu não me engano, é o capítulo 13, os versículos 34 a 35. O mais importante é o 35. Mas tem que falar do 34 porque nesse período, João está relatando aquele momento que ele está com os discípulos na última ceia. Muito afetivo, como sempre. Imagina, né, aquela convivência estreita, daquela pessoa que chegava sem antes falar, o olhar dele não era de julgar. Mas, assim, era para apaixonar ou para poder correr de Jesus, não tem meio termo, né? Para poder, porque ele mexe com a gente. E os discípulos estão ali envolvidos naquele carinho, e ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Opa, um novo mandamento? Porque os mandamentos eram os profetas, estavam na lei, né? Desde o Decálogo, Moisés, todos os outros profetas. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Até aí uma novidade. Porque você tinha lá em Deuteronômio e Levítico, na primeira revelação, um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, já havia na própria primeira revelação o amar ao próximo. Então ele fala que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei. Agora, como eu vos amei é um mandamento completamente novo. Porque o nosso amor é um amor, assim, até entendendo as nuances daquilo que está escrito em grego antigo, você tinha o amor eros, você tinha o amor filo, você tinha o amor ágape, né? Tem até um outro intermediário, mas esses eram os três mais importantes, porque para o grego, né, você tinha 3 palavras que podiam ser traduzidas como amor. Cada uma numa conotação diferente. E cada uma numa gradação, porque o amor eros é porque vem de erótico, mas não estamos falando nem da parte só sexual assim. O amor eros é aquele amor muito mais primitivo, possessivo. Eu amo se você me ama. É um nível. Não é para ser condenado. Mas você tem que transcender, você tem que continuar. Esse é o processo evolutivo. Aí você tem o amor filos. Filo de amigo, na tradução, né? Não, filosofia, amigo do conhecimento. Então, filo é de amizade. E o amor de amizade do mais puro que pode. Porque no amor eros, eu não te vejo muito, não. O amor eros é o amor narciso. Eu estou vendo você enquanto corpo, né? Ou então eu estou me vendo como espelho. Porque o amor de narciso é aquele que só ama o que é espelho. Isso. Então eu amo você enquanto utilidade. Eu não reconheço tanto você como as tuas carências, as tuas necessidades, e você também como um outro universo. O amor eros é aquele do egoísmo ainda mesmo. Eu orbito, tudo orbita em torno do meu umbigo. O amor filos é o amor da amizade. O amor da amizade, ele ainda não é perfeito, mas eu já reconheço você. Eu já quero o teu bem. Já há um movimento que transcende apenas pensar em mim. Então esse é o amor filos que Jesus até falava. Mas o amor ágape é o nosso destino. Porque o amor ágape é o amor que faz o seguinte, que as pessoas pegam e falam, esse amor ágape é besteira, porque esse negócio de não pensar em mim. É porque o não pensar em mim tem a ver não abdicar da sua individualidade, da sua autoestima. Não, em nenhum momento. É abdicar do excesso do egoísmo. O excesso de atendimento às necessidades muito mais baixas, muito mais mesquinhas. O amor ágape é aquele que te dá uma felicidade indescritível por você estar vivenciando o amor consigo, mas tendo imensa satisfação em fazer os outros felizes. É o amor que a gente, para poder ter alguma noção, a gente fala, é o amor do pai e de uma mãe. Que ama tanto que fala assim, eu amo tanto que se for para a felicidade desse meu ser que eu amo, eu me anulo para fazer a felicidade dele. Muitas vezes um pai e uma mãe amam aquele filho porque aquele filho representa tudo que eles acham de bonito. Mas se aquele filho dá muito errado na vida,
Aí esse filho já pode ser colocado em segundo plano, não era o que eu queria. Mas então eu ainda abro não é mão. ágape. Aí não é ágape. É que a gente não Ainda pode... não chegou lá. Eu quero dizer que a gente não pode generalizar. Não estou o dizendo qualquer amor- pai, o qualquer amor mãe. de Pelo pai menos e aqueles que mãe. estão chegando lá. Mas existem aqueles que se abdicam e tem aqueles que não era o que eu queria. Você não seguiu o que eu Porque a queria. gente coloca dentro do amor, Ana, coisas que não cabem. E é por isso que é difícil entender o Cristo. Porque a gente quer fazer um cristianismo à nossa moda. E não a moda do Cristo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, em renúncia e sacrifício, acabou a conversa. Ninguém quer mais conversar com a gente. Porque a nossa civilização ficou tão egoísta e tão individualista que esqueceu que isso não é abdicar do seu autozelo, do seu autocuidado, do seu autoamor. Porque a gente não sabe vivenciar o amor. Nosso amor tem outro, tá com esses nomes que não é para ser amor. Então, por exemplo, se eu estou no amor ágape, eu me amo tanto que eu não vou me permitir a violência, o egoísmo. E se um filho, por mais que eu o ame, eu não vou, por exemplo, por esse amor, dizer que se ele tem que arcar com as responsabilidades, eu não deixo. Então, o amor ágape é daquele pai e daquela mãe que, às vezes, tem que levar o filho para o delegado, morrendo de dor no coração. Sim. Porque Terrível, né? não vai coibir. Ah, não, mas você é meu pai. Não, eu sou seu pai, assim como Deus faz com a gente. Ele nos ama, mas não nos tira o direito e os deveres. Eu tenho o direito a todas as heranças do pai que a vida nos dá, mas eu tenho responsabilidades. E ele é aquele pai que não me deixa sozinho. Então, um pai que ama, se o filho estiver preso, ele vai amar, ele sendo bandido, equivocado, porque Deus ama a todos. Os que hoje são criminosos, os que no futuro não vão ser. Hoje eu não sou amado, porque ele ama, como Jesus falou. Amai até os vossos adversários. Deus é nosso Pai, não faz chover sobre os bons e os maus. Então, a ética e a ótica mudam em relação a esse pensamento imediatista e muito centralizador, num interesse muito ralé, muito material, muito apegado. Isso tem a ver com o discipulado. Então, assim, a gente fica fixado na hipocrisia que nós criamos na interpretação. Mas ele diz, se vos amardes uns... um mandamento vos dou, que vos ameis os outros, como eu vos amei. E aí tem que ver como é que Jesus agia com a gente. Inclusive, perdoando, não é deixando que eu não pague os meus erros, né? Ou não pague o meu agressor, mas me livrando da conexão de ódio com ele. Ou seja, conivente com Conivente, o ato, né? Interditando a defesa. Então a gente precisa reestudar. E aí no último versículo ele fala, nisto conhecerão quem sois meus discípulos. Opa! Então para a gente reconhecer quem é discípulo, Jesus diz o quê? Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Engraçado que ele podia dizer, quem fez, se fosse na doutrina espírita, quem fez o EJA até o final, tem 40 anos de grupo mediúnico, isso são exercícios para a nossa dimensão, para a nossa necessidade de reeducação. Não é só ajudar o outro, é no trabalho a gente sensibilizar o nosso coração, começar a entender o que é compadecimento, lidar com a caridade moral, que é, segundo Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a gente se suportar uns aos outros. Sim. E ela diz, é o que menos vós fazeis. Então, esse pré-requisito, eu acho que ele pega. Porque ele não está dizendo que você não tem que estudar. Ele está dizendo que o requisito principal é, vocês se amam mesmo? Ou vocês estão fingindo? Eu cheguei aqui no Papo Espírita, querida... E aqui a gente chama nem querida, porque querida pode dar uma conotação não, de... ainda tem isso, né? Ainda tem essas distorções. Minha irmã, meu irmão. E, de repente, basta uma contrariedade no planejamento de um próximo programa. Não estou dizendo que acontece aqui, né? Mas um outro lá, que nunca acontece. Aí a gente sai chateado, magoado, não faz o caminho de volta da busca constante da reconciliação. Então, você vê a amplitude do que ele falou. E numa outra passagem, eu vou falar rapidinho para não ter... Deixa eu lembrar aqui. É Lucas 9, 23, que ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, é uma expressão semítica, idiomática da época, que na tradução ficou assim. Ou seja, aquele que quiser vir após mim é seguir meus passos, discipulado.
aquele que quiser ser meu discípulo, quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, negue a si mesmo e siga-me. Jesus amado. Miriam, tem certeza que a gente é discípula? Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fala assim, isso não é para mim. Que é outro problema da interpretação. É uma outra cultura, uma outra linguagem, e Jesus usava muito dos símbolos. Primeiro, quando ele fala, negue a si mesmo, ele fala assim, tá vendo? Isso é religião, eu tenho que me valorizar, né? E se negue a si mesmo, ele está falando de uma outra coisa, que hoje tem uma conotação diferente. A palavra que você viu. Negar a si mesmo é negar esse egoísmo. O personalismo. O que é o personalismo? Eu estou aqui, mas importa só eu. Por exemplo, eu não ouço a Miriam, eu só espero a deixa, eu não ouço ela. Tudo gira em torno de mim. Isso é prejudicial. E gira em torno dos meus valores. Dos meus valores. Das minhas Então crenças, eu não tenho a satisfação íntima real, porque estou tão no si mesmo, que eu não curto esse momento com a Miriam, com a Ana, com a Thelma, com os telespectadores. E se eu discordar da Miriam? Ixi, vai ser se ela discordar de mim, agora virou um problema. Porque no negue a si mesmo, ele está falando de si mesmo, é aquele que acha que eu sou o ator principal e todo o resto do mundo é coadjuvante. Eu tenho a verdade. A verdade é só minha. Isso não está consciente, Ou do meu grupo, Miriam? né? Exato. É inconsciente. É quase inconsciente que natural, isso. por quê? Porque no processo de aprendizado, eu ainda estou como aquela criança que diz minha, meu, Isso. que é normal, para ela fazer a identificação. Mas do ponto de vista da imaturidade espiritual, isso é muito sério. Porque você vê pessoas que vão para os relacionamentos e não se despojam disso. Então é muito duro para os corações que acabam se conflitando demais, não só porque tem ideia divergente. Ideia divergente é natural. Nós somos diferentes, graças a Deus. Não tem um espírito que é igual ao outro em relação a os caminhos que escolheu e o que construiu para a sua identidade. A diversidade é a assinatura de Deus na criação. Nós pegamos a diversidade e transformamos em motivo de quê? De atrito, né? Desde as guerras, dos conflitos íntimos, Isso. que geram os conflitos interpessoais, que geram os conflitos na família, na comunidade e entre as nações, e as guerras. Então você vê, se a gente for estudar com seriedade o Cristo, com todo respeito a todos os grandes pensadores, não existe mestre maior. E não é porque eu estou tirando sardinha para movimento religioso humano, espiritismo, catolicismo, não. Porque nós temos grandes cristãos, por essência, fora do cristianismo movimento. Tem cristão maior do que, me perdoe quem for, do que nosso Gandhi? Isso. Tem cristão maior do que, por exemplo, o que fez, né, o que fizeram outros líderes, Krishna, Zoroastro, ao seu tempo, tantos outros líderes religiosos e outros anônimos que se consideravam ateus, mas pegavam a bandeira da fraternidade, da humanidade, de se compadecer, de fazer tanto o bem, e diziam, não acredito em Deus. Podiam ter algum conflito, mas perante o Cristo, servidores e discípulos do Cristo, sem sequer acreditarem em Deus. Porque a religião, né, e principalmente a Igreja Católica, que se formou depois, o movimento cristão que se formou, deixa as pessoas muito desconfortáveis hoje em dia, porque elas teriam que supostamente valorizar cultos, hierarquias, guerras que aconteceram, né, matanças, e essas pessoas não se veem dessa forma. Então, tem que existir uma dissociação entre o que é o verdadeiro cristão nos valores do que os movimentos. Assim como dentro do espiritismo, você tem os valores espíritas, que são cristãos, e o movimento espírita, que pode estar, às vezes, né? E as pessoas, que somos nós, né? Porque, na verdade, são pessoas, né? Estamos naquilo que a gente falou, né? Nós temos ainda a possibilidade de equívocos, mas Deus não liga para isso, porque quem ama, caiu, tá bom. Não devia, caiu. Quem disse que você está proibido de errar? Você não pode ter compromisso. A parábola dos 2 filhos, né, ou do filho pródigo que falam, chega um momento que aquele pai deixa tudo. Aquele pai parece maluco, né? Aquele pai é Deus.
Jesus está colocando um pai que para aquela tradição era muito louco. Porque não tinha como um pai daquela época fazer o que aquele pai fez. Nos dias de hoje já seria estranho. Um pai que deixa o filho pedir herança durante a vida está querendo que eu morra, né? Para aquela tradição era pior. E o filho, usando o seu livre-arbítrio, faz o que quer. E quando chega um momento, pelas dificuldades, ele é chamado a refletir. Esse é que é o problema. A gente espera o aguilhão da dor para poder voltar para a trilha certa. Tem uma frase que é o ponto de inflexão da parábola. Ele fala, caindo em si. Quando ele caiu em si, ele falou, puxa, o que eu estou fazendo? Né? Dilapidei o patrimônio que eu herdei, fiz isso, fiz aquilo, meu pai é justo, na casa dele até o mais simples servo é justiçado e tudo, eu vou voltar. Mas ele já volta para você, eu vou pedir perdão, eu sei que eu não mereço. É a consciência dele que está trazendo punição. O pai, quando vê de longe, sai correndo. Imagina. O pai nunca puniu. Nunca puniu. Você voltou? Você está de coração aberto? Então hoje é dia de festa. Enquanto nós, às vezes, quando temos a consciência dos nossos erros, aí o que a gente faz? É claro que é difícil. Temos o impacto da tristeza, da constatação, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Do erro, Tudo bem. Agora, a partir daí, a gente não pode pegar, porque Deus não quer o chicotinho invisível. Antes até se maceravam, né? Ele não quer essa punição. Isso não me interessa. Eu até respeito. Infantilidade. Sabe o que eu quero? Você caiu? Levanta, meu filho. Toma de posse os teus instrumentos, que estão todos aí. Eu te retomo tudo. Vai e faz direito. Vai e assume o teu papel de co-criador. Porque Deus nos deu esse papel, gente. A gente pensa que co-criador é só aquele que co-cria, né? Que intervém no universo, na criação, como Jesus e os outros. Ora, Jesus palmilhou um caminho que a gente não sabe, mas Deus não é injusto. É porque Jesus foi criado há muito mais tempo que a gente. Deus é eterno, criou desde sempre. Então ele não poderia ter feito um Jesus depois só um Maurício. Seria, né? Covardia. Como é que eu chego em Jesus? E Maurício deveria ser muito próximo de Jesus, Imagina, em termos evolutivos, não era, Maurício? Pensa. Ia ser bom, não ia? Então isso é legal da gente poder observar. De que... E o próprio Cristo falou assim, vós sois deuses. Claro, Deus com Deus minúsculo. Tudo que eu fiz, vocês vão poder fazer. Ele falou. Por quê? Porque é uma questão de viva bem a cada momento. Tenha paciência. Tenha calma. Porque às vezes a gente está sendo, no mundo de hoje, intolerante com tudo. Religião é besteira. Aí, calma. Os homens são falhos. Né? Tem gente que fica falando mal, por exemplo, do catolicismo, do movimento evangélico. Para que isso? São formas diferentes. Mas ele está equivocado. Se diverge intelectualmente, não tem importância. Qual é o diferencial do Cristo? Amar. E amar não significa eu pegar e ficar fazendo o problema de vigilância de postura alheia. E amar é a essência que percorre todas elas. E que abre caminhos, que destrui pontes e que cria movimentos de conexão. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa, ela é muito diferente da gente. A primeira coisa que a gente faz é sublinhar as diferenças. E quanto que o movimento maior seria pontes de conexão. Qual o território para a gente poder fazer a nossa conexão e se respeitar nas diferenças e se amar profundamente? Porque se Jesus esperasse coerência e retorno do que ele investiu para nos amar, ele sequer tinha vindo, porque ele sabia o que ia encontrar. Se você vai esperar amar um filho que nunca lhe dê trabalho, que nunca lhe dê problema, que sempre te diga amém para o que você diz, então você vai ser uma mãe e um pai precário. Vai aprender com as suas dores, mas não vai colher os frutos saborosos daquilo que o evangelho mais internalizado. E aí você fala, mas quem está assistindo, eu estou tão longe disso. Aí eu me lembro de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, junto com os espíritas. Eu acho, gente, que é o capítulo 17 do Sede Perfeitos. Sim. E lá tem uma parte que a gente fala muito, né? O homem de bem e o bom espírito. Para quem está nos assistindo, sabe qual é o objetivo do espiritismo? Fazer novos espíritas? Ou é auxiliar na construção do homem de bem? E o homem de bem tem rótulo? Não. Ele é espírita? Faz diferença? Ou é aquele que cumpre a lei de Deus? Que é a lei de amor.
que na vivência dele, ele é uma pessoa que soma e não retém tudo para ele. Né? É porque a gente pensa que egoísta é só o caricato, o máximo, e não entende os níveis de egoísmo que a gente pode ir vencendo. E lá nos Bons Espíritos, Homens de Bem, chega uma parte que ele fala do espírita cristão, que é a mesma coisa, e quando ele vai falar dos bons espíritas, aí eu penso, discípulo do Cristo não seria um bom espírita? O bom espírita não seria um discípulo do Cristo? Então, para os espíritos superiores que também secundam o pensamento cristão, o que está escrito lá? O verdadeiro espírita, ou verdadeiro cristão, ou verdadeiro homem de bem é quem? Já está pronto? Lembra que você falou? Não, né? Não. O que? Não, eu não vou seguir esse negócio de espiritismo, não, porque dá muito trabalho, tem que ser muito evoluído. Essa pessoa está querendo fugir do exercício, do esforço. Lembra do que a gente estava falando da academia, né? Eu quero um corpinho ótimo, a saúde. E quer uma pílula automática. Também no universo moral não é diferente. Eu tenho que exercitar, eu tenho que ter conquista. Então, o que nós chamamos de sacrifício, na verdade, é o esforço. Então, tá lá. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para superar o quê? O outro? Não. Que é o que nós estamos fazendo? Superar em si as suas más tendências. Que é o quê? Aquelas virtudes corrompidas. O egoísmo, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha intolerância. E Jung, dentro da psicologia, chamou de sombra esses conteúdos. Então você precisa botar a luz. Então, essa amorosidade, o esforço para superar as suas más tendências, de ser melhor um pouquinho a cada dia. Então, eu coloco assim, não vou colocar a capa da hipocrisia, mas hoje eu dei uma derrapada, encontrei com a Ana, a gente tinha um assunto, eu estava pensando diferente, ela falou de um jeito meio assim, eu já não gostei, e aí eu falei um negócio que eu não queria falar, que eu deixei sair. Aí você chega em casa e fala, Jesus, não podia, eu gosto tanto da Ana, vou me esforçar. Aí você toma coragem, pega o telefone, não manda zap não, pega o telefone, liga e fala, Ana, torça para ela te atender, porque ela pode estar bem aborrecida também. Fala, Ana, desculpa. Sabe? Não fala assim, você sabe, porque você... Não. Fala da sua parte. E não dá desculpa para aquilo que você fez. Né? Pede desculpa. Mas você falou de uma forma também. Aí você fica assim, e é o orgulho, né? Tipo assim, eu preciso defender a minha honra. Olha como é isso é. Porque isso era a condição de superioridade. Não. E isso para os outros é se humilhar. Então você vê que a figura do Cristo, ainda para muitos, é de um derrotado. Porque como é que pode o vencedor da humanidade ter deixado de se imolar na cruz? Nós ainda não entendemos, está lá no Fonte Viva, um texto que eu indico, a palavra da cruz. O que o Calvário diz de ensinamento? Então a gente fica com medo, não, eu tenho medo da morte, da dor física. Não tem nada a ver com isso. Hoje o sacrifício é espiritual. O inimigo é aquele que está dentro de você e que você não tem que acabar com ele, não. Porque hoje você tem que abraçar esse inimigo, porque esse inimigo são as tuas potencialidades que estão corrompidas, que necessitam dessa amorosidade de um pai e de uma mãe que usa de energia, mas não usa de violência. Isso aí. Quando está equilibrado. Então, ele fala para um filho, com energia, essa sua atitude eu não admito. Mas um pai equilibrado, vamos botar assim, uma mãe equilibrada, fala, e eu não deixo de te amar, porque eu vou te amar sempre, mas a sua atitude eu não tolero. Vamos corrigi-la. E vai ter que arcar com a responsabilidade. Então, às vezes, vai ficar sem aquele presente, vai ficar, às vezes, sem ter aquele, né, facilidade. Tudo que a gente faz tem consequência. Tem consequência, não é punição. E se for algo que você precisa consertar, você chama e você vai consertar. Mas não sei nem por onde começar. Tô junto, porque Deus não se separa da gente. Então, às vezes, você vê aquele menino, eu sempre gosto de brincar com isso. O pai e a mãe corrida, aquela coisa, abre o quarto e fala, menino, esse quarto tá uma coisa horrorosa. Arruma. Ele vai protelando, o quarto vai ficando. Chega uma hora que você abre, eu até brinco, você abre, bota a cabeça, tá com cheiro de jaula, de tão ruim. Tá péssimo. E foi ele o autor dessa bagunça. Aí ele chega e fala, agora chegou. Que é o nosso dia, o dia do juízo, que todo mundo fala.
é o dia que a tua consciência, depois de um período de experiências, tem que prestar conta. E esse prestar conta não é para te punir, é para poder, é o processo de aferição de valores. Você passou esse tempo todo na Terra, você fez o quê? Você só bagunçou o quarto. E durante esse tempo, você lembra o tanto de ajuda que a gente mandou? Você queria que os anjos aparecessem materializados? Ou os anjos eram seu pai, seus amigos, as pessoas que estão, as estruturas? Então, chega uma hora que fala, não, vamos arrumar esse quarto. Ah, mas eu não consigo. Então, quando você fala, não, mas eu vou arrumar. Então, o pai e a mãe, para ele estala o dedo, ele arruma aquilo bem rápido e perfeito, porque Deus é perfeito. Mas ele fala, eu tenho compromisso com meu filho. Porque se eu arrumo, qual é o mérito dele? Qual é o crescimento Como é que ele aprende, não é? Então, um pai ou uma mãe, às vezes, que é difícil, vai e fica do lado. Pra lá, um pouquinho pra cá. Não, nossa, você não embolou assim, não é assim? Mas ele vai fazendo. E no final, você reforça. Olha que beleza, vamos entrar aqui. Olha o cheirinho. Meus parabéns, meu filho. Continue assim. Mas às vezes, né, ninguém fique chateado, né? Tô até olhando ali que você me ensinou para olhar para lá. Meus amigos estão E a gente está terminando. Então vamos terminar. Vamos finalizar. Então, assim, você chega e fala com ele. Muitas vezes a gente falha nisso porque nós também somos imperfeitos, somos limitados. Então, talvez você se punir, respire e pensa, eu vou tentar fazer isso de novo. Vou tentar fazer isso mais vezes. Ah, mas eu não fiz quando era pequeno, agora ele não quer me ouvir. Ame, tolere. Você vai ouvir coisas que às vezes não gosta, com o filho, com o marido. É porque a gente está desistindo muito fácil. Então, ninguém precisa ficar em relações abusivas, nada disso, coisa. Mas o que hoje a gente prega dentro da resiliência, da resistência, da perseverança cristã, no discipulado, vamos observar o tamanho. Ah, mas Jesus é Jesus, eu sei, mas a gente diz que ele é nosso modelo. Porque, como você disse no começo, se eu pegar eu sou cristão, mas ser cristão, com todo respeito, e ouvir as palestras, participar de vez em quando do estudo, dar um dinheirinho, né, para ajudar na ciência social, não vai se perder, porque todo bem que a gente faz é nosso advogado, né, para a gente. Mas você não planifica aqui dentro. Você não saboreia aquilo que Jesus diz, que é essa fortaleza que a gente cria dentro, que é o tal do reino dos céus, que é responsável pela nossa saúde mental. Então, o que está incluso na terapia, em todos os suportes, para quem está experimentando depressão, nós estamos, né, são os meses do setembro, né, de outubro, setembro, prevenção do suicídio, que é um mês especial, mas serve para todo ano. Os preventivos estão o quê? Na nossa defesa íntima, que tem a ver com a amorosidade. Então é para dentro, por isso que a laborterapia está em todos os processos, por isso que a ressignificação e o olhar da vida como algo bom, para que a gente realmente enfrente isso como um bom atleta, que não pode reclamar das dores do treino, ele acha bom, porque no final ele está se preparando. Do ponto de vista moral, esse é o contributo da doutrina, esse é o contributo da mensagem que a doutrina espírita recupera do universo cristão, mas que também estão na mão e nas mentes de muitos corações, em várias outras religiões, e até fora delas, que estão alinhadas com esse pensamento, né? Então, vamos dar as mãos, né, gente? Isso mesmo, nossa. Muito bacana a sua presença aqui. Acho que a gente tratou desse tema de uma forma super leve, cheia de exemplos, né, do nosso dia a dia. Obrigada, Maurício, por você ter vindo aqui. Obrigada, Thelma e Miriam. Obrigada a vocês que estiveram conosco nesse bate-papo. Não deixem de comentar, por favor, se vocês gostaram. Deixem o seu like, compartilhem. E vamos ao ar todas as quintas, 18h45. Tem um programa novo. Temos 340 edições, 2 playlists. TV Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. São 2 canais da TV, inscrevam-se nos 2 e nos acompanhem toda semana. Obrigada mais uma vez e para vocês, até a próxima.